Hoje 25 de junho de 2022, como sempre, sábado à noite, estreando o programa de número 483, que você pode rever durante a semana, nos reprises semanais, aqui no canal 5 da NET Claro, ou no YouTube através do canal da AD Paraná, onde estão todos os demais programas anteriores. Os quadros Nós e o Mundo e Fonte Allan Kardec de hoje tratam do mesmo tema, a reencarnação. E o Espiritismo responde a pergunta: onde vivem os espíritos? Nós voltaremos no final para falar sobre o sábio grego Sócrates, que foi condenado a tomar cicuta sob acusação de corrupção da juventude. Se fosse hoje, não é, meus amigos, com o alastramento, com a disseminação das drogas, com a promiscuidade sexual, com a dissolução dos bons costumes, com a quase generalizada impunidade da delinquência entre patrocinadores e praticantes, Sócrates, que foi acusado falsa e injustamente, teria milhões de companhias, não é mesmo? Nós, os espíritas, temos Sócrates e seu discípulo Platão a conta de precursores da doutrina espírita. Eles dois, nos séculos 5 e 4 a.C., com a profundidade de suas ideias, e o sueco Emanuel Swedenborg, no século 18, e também o norte-americano Andrew Jackson Davis, no século 19, já início do século 20, também com ideias, mas principalmente com a produção de fenômenos ligados à fenomenologia espírita, contribuírem muito para a constituição do corpo doutrinário da doutrina espírita, que foi depois sistematizado por Allan Kardec. Então nós veremos as razões dos fatos, justamente as razões que justificam esta exaltação à figura de Sócrates. No quadro de hoje, Nós e o Mundo, eu e a Hilde, nossa companheira de programa, vamos apresentar o programa com o seguinte tema: Reencarnação, o espírito num oceano de experiências. Eu vou pedir para a Hilde fazer o início da conversa. Nós já tivemos, inclusive, outros temas voltados à reencarnação. Vai e vem, é um tema recorrente. Falamos da nossa programação reencarnatória em programas passados, mas nós trouxemos aqui com, digamos assim, uma outra roupagem para falar justamente dessas experiências. E eu estava aqui pensando, enquanto nós conversávamos sobre essa questão do espírito, né, da reencarnação, nesse oceano em que nós todos estamos, vamos dizer assim, mergulhados nas inúmeras experiências. E me veio aqui, né, essa questão do oceano, em que nós podemos extrair do oceano a nossa sobrevivência, nós podemos fazer do oceano nosso lazer, nós podemos fazer um momento de convivência, um momento em que nós nos aproximamos. Não tem aquelas pessoas que se aproximam do mar para poder sentir a brisa, para poder se acalmar, serenar, se reenergizar. Então, pensando nesse oceano de experiências, trazendo para a nossa vida, né, trazendo para essa questão da reencarnação, é justamente isso que ela é para cada um de nós. Essas diversas oportunidades, aqui estamos, Humberto, eu e toda a equipe reencarnada, trabalhando aqui, tendo uma chance, uma oportunidade de experiências diversas. Uma hora estamos aqui nesse quadro que nos faz trabalhar em dupla, outro momento nós estamos trabalhando individualmente, em trio, a equipe toda. É uma convivência e cada parte dessa experiência nos faz quem somos. Então, nós temos essa oportunidade que nos é dada para aqui estarmos
e experimentarmos diversas situações que vão contribuir para que nós possamos evoluir intelectual e moralmente. É isso, Humberto? É isso, Neude, muito bem colocado. Estamos nesse oceano, como você bem colocou, oceano de experiências para nosso aprendizado, né? Para nosso exercício como seres humanos, nosso exercício espiritual, porque toda experiência que a gente vive, como você falou, faz o que nós somos, né? Ela modifica alguma coisa em nós, né? Toda experiência modifica alguma coisa em nós. Então, a gente também pode ver essas experiências como exercícios morais, né? Ou como exercícios espirituais, como exercícios de conceitos, de princípios. Toda experiência vai trazer alguma coisa de novo para agregar no nosso ser, como você colocou ali. A experiência também, eu queria complementar, muitas vezes a experiência não é uma busca nossa, ela é uma imposição da vida, não é verdade? Porque se a gente imaginar a nossa reencarnação figuradamente como uma estrada, em vários momentos nós vamos encontrar uma encruzilhada e a gente tem que optar, né, então, por um caminho ou outro. Eu imagino que esses são pontos nevrálgicos das nossas experiências, né? Que poderíamos até dizer que são uma prova, uma expiação. Né, dessa nossa trajetória. E é importante nós não nos acovardarmos frente à experiência, porque essa encruzilhada geralmente ela nos dá a opção de fuga, né? A opção de não viver a experiência, né? Mas quando a gente vê essa experiência, como você colocou, como uma vivência importante, que vamos tirar alguma coisa dela, como um aprendizado, a gente tem mais força para não fugir dessa experiência, porque geralmente ela é necessária. E também que eu posso até fugir, mas ela vai se repetir, e vai se repetir, e vai se repetir até que eu tenha vamos dizer, essa consciência de que eu preciso vivenciar aquela experiência que é boa para mim. Porque às vezes aos nossos olhos aquela experiência pode ser trágica, né? E até trazendo, né, Humberto, para essa questão da analogia com o oceano, se nós pensarmos, eu não sei nadar, me colocaram num barco e eu estou sozinha e o barco está afundando, mas eu estou vendo que se eu me esforçar para nadar, eu consigo sobreviver. E aí você trouxe essa questão da encruzilhada, que nos traz, sempre nos aponta, né, um caminho para um lado, para o outro, e a fuga. Eu posso me vitimizar e dizer, o que eu posso fazer? Eu estou aqui, o barco vai estar afundando e eu não sei nadar. Estou pedindo socorro, ninguém me ajuda, não tem ninguém para me ajudar, então é porque é o meu destino. É o que eu tenho que passar. Então, eu me entrego. Mas aquilo ali pode ser justamente o que você falou. Eu fugi. Quantas oportunidades eu tive para aprender a nadar, até que chegasse um momento em que viesse aquela situação, aquele desafio, para ver se eu me colocava diante da situação. Que tanto pode ser, como falando especificamente, né, do nadar mesmo em águas fundas ou rasas, como nadar durante a nossa jornada, né, na vida, aquilo que vai nos aparecendo, aquilo que nos vão colocando e que nós mesmos nos apresentamos para experimentar. Eu posso muito bem, pela minha vontade, pelo meu desejo, e aí se nós desejamos com muita vontade, e eu sei que eu sou capaz, eu tenho os braços, eu posso me movimentar, e quantas pessoas não têm e nadam? E aí eu tenho todo o amparo da espiritualidade para que eu chegue à beira, né? Para que eu chegue à praia nadando, não é? Mas para isso nós temos que nos colocar nessas experiências que este vasto oceano nos proporciona. E se nós formos trazer para o nosso planeta azul, esse oceano, não é? Que é esse planeta, essa terra maravilhosa que nos ocasiona, né? Que nos proporciona as infinitas
possibilidades, chances, oportunidades, como queiramos falar, para que a gente possa, para que nós possamos nos desenvolver. Exatamente. Trazer à tona os nossos talentos, porque todos nós temos. Exatamente, isso é importante, os talentos, né? Muitas vezes a experiência, vamos dizer, a situação da vida nos põe a desenvolver esses talentos por uma necessidade, né? E é uma experiência também onde eu vou desenvolver alguma coisa que eu não estava aproveitando, que eu trouxe na minha existência e não estava sabendo aproveitar. Então, muitas vezes, eu coloquei isso mais ou menos para a gente ver como uma experiência que aos meus olhos pode parecer ruim, né? Porque eu vou ter que desenvolver alguma coisa que eu ainda não estou habituado a desenvolver, um talento meu, alguma possibilidade minha, ou mesmo uma prova, e que é uma coisa muito boa para mim, né? Mas eu não percebo, o meu comodismo, porque o ser humano tem isso, a gente é comodista, a gente não gosta de mudanças, né? Então, quando vem, que nem você colocou muito bem a palavra desafio, né? Toda experiência ela é um desafio. Então, quando vem esse desafio, eu posso até fugir, mas ele vai se repetir. Isso é fatal. Ele vai se repetir porque nós somos como os alunos, né, numa sala de aula, e se a gente não passar na prova, vai vir uma prova no ano seguinte com o mesmo conteúdo, com a mesma experiência, com o mesmo tema, até que a gente supere, aprenda, se desenvolva, né? E se não for nesse momento, por isso falamos da reencarnação, se não for nessa roupagem, nos será emprestada uma próxima para que nós tenhamos condição de vivenciar essas experiências que você está falando. Exato. Não é? Então, nós precisamos estar conscientes disso. Para que deixar para depois as experiências que nós podemos vivenciar agora e crescer com esse aprendizado, sem ter receio. Medo todos nós temos, mas nós não devemos permitir que o medo nos gerencie. Exato. Então, ele é importante para a nossa sobrevivência, para nos chamar a atenção aqui, acolá, né? Porque também é um instinto de conservação. Mas nós não podemos permitir que esse medo nos afaste dos nossos propósitos, da finalidade da nossa existência, que é a felicidade. Então, aproveitar as experiências que esse oceano nos possibilita é maravilhoso e que todos nós possamos ter essa consciência. Então, que vivamos bem nesse oceano de experiências. Até a próxima. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, na matéria de capa, a reencarnação no dia a dia. Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, o fluido e o corpo vital. Em Perguntas e Respostas, dupla ou múltipla personalidade. E ainda uma abordagem sobre o vampirismo espiritual. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá! Hoje, amigos, no quadro Fonte Allan Kardec, nós iremos conversar a respeito da pluralidade das existências. O que é isso? Para nós que somos espíritos, já estamos acostumados com esse termo. Pluralidade das existências nos remete à ideia da reencarnação. E para iniciarmos, então, essa conversa tão maravilhosa, essa oportunidade de crescimento, nós iremos ver no Livro dos Espíritos, na questão 55, a definição do que é espírito. Espírito é a criação divina e que povoa o universo fora do mundo material. Então nós entendemos que o espírito ele é imortal. Ele foi criado por Deus, simples e ignorante, dotado de inteligência e de livre-arbítrio. Qual foi o objetivo? Qual é o objetivo de sermos imortal? De sermos simples e ignorantes, mas dotados de inteligência. É para o nosso objetivo de encarnar ou reencarnar, é de progresso, é de progredirmos e atingirmos a perfeição relativa e também auxiliar todos aqueles que estão ao nosso redor, a humanidade. E também a reencarnação, ela é uma oportunidade, ela é o amor de Deus manifesto para nós.
é a justiça da reencarnação, onde teremos a oportunidade de ressarcir os nossos equívocos, os nossos erros e de aprender com eles. E nós iremos lá na questão do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores, na questão 172 e na 173, se o espírito, se nós reencarnamos sempre no mesmo planeta, sempre na Terra. E ele vai dizer que não, que nós podemos também reencarnar em outros mundos, porque também existe a pluralidade dos mundos, onde esses mundos recebem os espíritos de acordo com a sua evolução. Cada planeta tem a sua característica para ajudar a promover a evolução do espírito. Nós podemos sim reencarnar várias vezes na Terra, mas não quer dizer que é só aqui, que é o nosso lar temporário quando estamos na matéria. Então a pluralidade da existência é a reencarnação, é a oportunidade bendita de podermos evoluir e ajudar o progresso, é de aprendermos novas maneiras de ser, de comportar. Nós teremos a oportunidade de aprender a amar. A reencarnação, ela é antes de tudo uma bênção divina que nos favorece quanto espíritos imortais. Então, quando pensarmos na vida, pensemos, com esperança, porque tudo não começa no túmulo, no berço e termina no túmulo. A vida continua e nós temos oportunidades e devemos aproveitar o tempo que estamos aqui encarnados na matéria para aprendermos quanto mais, para que possamos chegar mais rápido à nossa perfeição. Porque nós, quanto espíritos imortais, levamos conosco tudo o que aprendemos. Nada é perdido. Tudo o que aprendemos ou deixamos de aprender vai ficar computado na nossa ficha. Pensemos na nossa existência com muito carinho e com muito amor. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, na matéria de capa, a reencarnação no dia a dia. Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, o fluido e o corpo vital. Em perguntas e respostas, dupla ou múltipla personalidade. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos. No quadro Espiritismo Responde de hoje, nos enviaram a seguinte questão: onde vivem os espíritos? De acordo com a doutrina espírita, nós analisarmos essa questão, nós temos que nos lembrar primeiro que nós somos espíritos, Então, nós também somos parte desse mundo espiritual. Não é porque estamos presos num corpo na Terra que não somos espíritos. Entretanto, o que nos causa dúvidas, às vezes, e motivou essa pergunta, é onde estão os espíritos desencarnados, aqueles que não estão presos a um corpo físico no momento, mas que voltarão à Terra. E a resposta óbvia é: em toda parte. Eles nos rodeiam, eles estão ocupados nas suas esferas espirituais respectivas, de acordo com o seu nível evolutivo. A morte não transforma ninguém. Os espíritos, podendo estar em toda parte, eles podem estar ao nosso lado, podem escolher maneiras, se for possível, estiver acessível, de se comunicarem conosco, se não ostensivamente pelas intuições e pelas ideias. E, quando desencarnam, eles normalmente são direcionados por um processo natural de afinidade para as esferas onde estão outros espíritos que têm os mesmos desejos, as mesmas aspirações e os mesmos costumes que eles. Nós, quando desencarnarmos, não vamos para um paraíso ou para um inferno. Nós vamos estar na esfera espiritual que cultivamos desde hoje em nossas mentes, em nossas ocupações. Então, o espírito, ele vive em ambientes espirituais próprios, com certeza. Sabemos, por notícias do mundo espiritual,
que eles têm cidades espirituais organizadas, porque se as pessoas que têm inteligência, conhecimento, né, boa vontade se organizam, como as comunidades espirituais também não teriam essas organizações? Se em nossas esferas humanas nós temos escolas, temos hospitais, temos templos, por que não os teríamos na esfera espiritual, em que é continuidade da vida terrena? A morte não transforma miraculosamente ninguém, nem as suas necessidades, nem as suas preferências. Relatam-nos os espíritos que, por exemplo, as almas dos selvagens, dos silvícolas, acostumadas a um ambiente de floresta, aquelas tábuas primitivas, encontram organizações acolhedoras onde se sentem à vontade. Não são transplantados automaticamente para ambientes em que não teriam a devida condição de se sentirem acolhidos e continuarem o seu processo de aprendizagem. Nós, seres humanos comuns, naturalmente temos réplicas das nossas cidades melhoradas, ou modelos, dizem alguns, das nossas cidades humanas melhoradas, em que nos reunimos aos nossos familiares, em que poderemos ter as nossas organizações, em que podemos continuar a aprender em institutos de educação, em que aqueles que se desviaram excessivamente do caminho do equilíbrio e do bem têm instituições de socorro e de tratamento similares aos hospitais terrenos, embora outro nível vibratório em que se situam. Em cada mundo, de alguma maneira afinizada com o estágio evolutivo daquele mundo. E na Terra, ela é uma continuidade da nossa vida humana, de acordo com a necessidade, a preferência, o hábito e o interesse de cada um. Naturalmente que aqueles que se apegam ao desvario, ao crime, à desorganização, encontram ambientes espirituais em que vão encontrar entidades do mesmo nível. E o que são essas entidades ou o ambiente onde elas se acolhem, não é? Cidades espirituais, recantos espirituais difíceis, em que a luz, a amorosidade, a generosidade que esses espíritos ainda não conseguem cultivar, não estão presentes. Temos assim o céu e o inferno das nossas aspirações, construído pelos nossos pensamentos, atos e escolhas, também construídos no nosso dia a dia. Paraíso e inferno não são dados por sentença após o desencarne, são construídos em nossa mente, em nossa alma, pela nossa conduta, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atividades. Os espíritos vivem, então, em toda parte, afinizados com aqueles que também têm as mesmas preferências que eles. Podem estar em nosso lado ou se acolherem em organizações espirituais temporárias, de onde um dia retornarão à experiência da Terra. Muita paz. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, na matéria de capa, a reencarnação no dia a dia. Em palavra dos espíritos e dos espíritas, o fluido e o corpo vital. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. As razões dos espíritos afirmarem que Sócrates e seu discípulo Platão foram os precursores do espiritismo. Mas iniciemos com uma frase de Sócrates, que é exemplo de Jesus, nada deixou escrito. Eu sei que nada sei. Vejam só, ele que era um sábio forneceu aí uma bela demonstração de humildade. Devia ser lembrada essa frase com mais frequência, haja vista a enorme quantidade de pessoas soberbas, autoritárias, arrogantes, prepotentes, que tentam dominar o país, inclusive em nossas cortes judiciais. Mas eu trouxe aqui, ou melhor, eu tirei destes livros aqui, da coleção Os Pensadores, da editora Abril, o volume de Sócrates e o volume de Platão. Algumas conexões entre os ensinamentos deles e o espiritismo. Eu vou colocar aqui de uma maneira extremamente reduzida essas colocações aqui. Vejam bem, estamos falando de Sócrates e Platão e o espiritismo, mas também de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Então,
sintetizando, a alma humana, aliás, o homem é uma alma encarnada. Fala sobre o papel dos entraves dos sentidos materiais, o quanto a matéria prejudica, dificulta os cuidados do espírito, da alma. A erraticidade, ou seja, aquela situação dos espíritos desencarnados, onde eles ficam, o que eles fazem? A erraticidade sofrida pelos espíritos inferiores. Sócrates fala sobre os espíritos vagando próximo aos túmulos, por exemplo. Sobre a reencarnação, lá em uma certa altura ele fala que são reconduzidos a um corpo. Anjos guardiões que nos recebem após a morte. Existência de espíritos intermediários entre Deus e os homens. Diferentes graus de desmaterialização. O materialismo como estímulo aos maus sem responsabilidade moral após a morte. Vale mais receber uma injustiça do que praticá-la. Pelos frutos que se conhece a árvore, não as oferendas aos deuses, e a medicina e os muitos fracassos nas curas, porque desconsideram a existência do espírito. No livro Vida Após a Morte, o autor James R. Lewis afirma que Sócrates e principalmente Platão acreditavam na imortalidade, na reencarnação, como vimos, e que nos volumes em Geórgias, Fédon e a República apresenta como uma espécie de ficção o julgamento pelas marcas na alma, os males feitos em vida, vidas anteriores inclusive, e a possibilidade de sofrer e voltar, mas que às vezes não precisavam ou não precisariam voltar. Em A República também há uma menção que a gente poderia lembrar hoje sobre as experiências de quase morte. Há quem afirme que a frase "conhece-te a ti mesmo e conhecereis, o universo e os deuses", que constava no pórtico do templo de Delfos, mas sua autoria seria anterior a Sócrates, seria de Tales de Mileto. É o próprio Allan Kardec, na Revista Espírita de outubro de 1863, quem afirma que este axioma já se encontrava em Tales de Mileto, mas ainda mais anteriormente em Lao Tse. Em aspa, ele diz: aquele que estuda o homem é instruído, aquele que se conhece a si mesmo é verdadeiramente esclarecido. E a gente encerra aqui também com algo que tem sido repetido bastante no meio espírita, é uma historieta, verdadeira, segundo consta, envolvendo Sócrates, mas que algumas vezes nos chega de uma forma um pouco deturpada. Trata-se do diálogo entre Sócrates e um conhecido que desejava lhe contar algo, e o sábio grego aplica a lição dos 3 filtros, que esse algo a ser contado seja verdadeiro, bom e útil. Sócrates entendia que o assunto, no caso, à época eram sempre notícias orais, hoje, e a gente fala aí, olha as redes sociais atualmente, deveria atender a pelo menos um dos 3, não obrigatoriamente os 3. Tanto que ele conclui: bem, você ainda pode passar no teste, pois ainda resta o 3º filtro, que é o da utilidade. Então, para nós, Sócrates e Platão, que tem Sócrates mensagens, inclusive assinadas em algumas obras básicas, em respostas do Livro dos Espíritos, é um ser todo especial, e que tem um vínculo muito grande com o que é professado hoje na doutrina espírita e com os ensinamentos, como a gente viu, também de Jesus. Um grande abraço a todos, até a próxima semana.